Não é exagero dizer que em muitos porões de museus e arquivos, o passado respira baixo, como se tivesse adquirido o hábito de falar em sussurros, para não perturbar a calma das prateleiras. Imagine então, um depósito fechado há décadas, suas prateleiras alinhadas com caixas de papelão e gavetas de madeira. Entre o cheiro terroso da argila e o pó que pousa sobre placas de barro, dedos experientes passam sobre sulcos que sobreviveram há milênios. Lá, em linhas de cunho que atravessam a superfície seca, algo tênue começa a emergir. Sinais que, se reunidos, sugerem a presença de um lugar que as narrativas conhecidas parecem ter esquecido. Textos sumérios, tratados com cuidado e paciência, indicam vestígios de uma cidade cuja presença não aparece nos mapas acadêmicos que costumamos citar. Digo indicam, porque a arqueologia e a epigrafia trabalham com sombras e probabilidades. A hipótese persiste delicada, até que mais camadas sejam abertas e confrontadas com outras evidências. Os sumérios foram, em muitos sentidos, artesãos do registro. Suas palavras, pressionadas em tabletes de argila ainda maleável, tornaram-se pequenas cápsulas de rotina administrativa, de poesia, de religião, de comércio. A escrita cuneiforme, assim chamada pelo formato em cunha das impressões de estilete, é um sistema que, além de registrar nomes e quantidades, registrava relações entre pessoas, entre cidades, entre rios e templos. Essa mesma argila que hoje parece frágil, foi na verdade um arquivista acidental. Enquanto materiais perecíveis se desintegravam, o barro cozido, quando preservado, ficou para contar retalhos de vidas cotidianas. É a peculiaridade desse suporte que nos permite, séculos depois, sentir o calor de um comércio, a disciplina de uma administração local, o nervo das crenças que animavam quem vivia à beira de canais e campos. Mas é importante manter a cautela. Os textos não se apresentam como mapas com coordenadas modernas. Eles oferecem descrições, registros e, por vezes, alusões que precisam ser lidas em contexto. Um topônimo que aparece isolado em uma lista administrativa pode ser apenas um ponto de trânsito comercial. Uma descrição de festa pode misturar elementos de vários lugares. Um selo com iconografia distinta pode indicar uma oficina local, ou um viajante que carregou imagens de longe. Quando digo que os textos revelam uma cidade perdida, refiro-me a um conjunto de indícios. Pequenas peças que, quando colocadas lado a lado, desenham um lugar plausível que não se encaixa perfeitamente nas histórias oficiais mais citadas. Essa é a promessa que nos atrai. A possibilidade de uma voz suprimida pelo tempo, pedindo ser ouvida novamente, sem que possamos ainda garantir todos os contornos de sua identidade. Imagine agora a serenidade do laboratório. Uma lâmpada de mesa desprende um círculo de luz sobre uma bancada de metal. Ao redor, livros abertos, fotografias em preto e branco de escavações antigas, luvas de tecido, pincéis finos e uma lupa. Um epigrafista inclina-se como um músico sobre seu instrumento e passa o pincel com movimentos que lembram penumbrosas. O pó voa, formando um pequeno halo que, por um instante, parece suspenso. O tablete sob a lupa tem bordas quebradiças, as faces gastas, como se cada especial de argila contivesse os suspiros de muitos invernos. Ao limpar uma fenda particular, surge uma expressão que não consta nos índices correntes. Um topônimo pouco familiar, acompanhado de termos administrativos, entregas, medidas, salários em cesta, e mais intrigante, referências a um porto raso e a um festival de juncos com ritmos e ofícios que não coincidem exatamente com os modelos dos centros urbanos mais conhecidos. O coração do pesquisador não bate em surto, mas em uma calma expectante. A prudência científica, e também uma ternura diante da possibilidade de reconstituir um quadro humano. Tal cena é, em muitos relatos contemporâneos de equipe, repetida com variações. Um tablete que repousava esquecido numa gaveta, um lote de peças adquiridas por colecionadores e depois restituídas a um museu, a reclassificação de materiais arquivísticos durante uma revisão de catálogo. Às vezes, a descoberta vem não de um objeto plenamente novo, mas de uma leitura fresca. A mão que antes interpretou um termo como corriqueiro, agora percebe uma combinação atípica de palavras que,
quando cruzadas com outros documentos dispersos, começa a apontar numa direção coerente. Esse método de cruzamento, de ligar pontos solitários através de semelhanças de vocabulário, padrões de mensuração e selos associados, é a artéria vital da pesquisa epigráfica. Nada é aceite como definitivo, sem o confronto com outras peças, sem o teste da estratigrafia, das imagens e das hipóteses alternativas. Se esta jornada lenta pela história está acalmando você, deixe um like. Assim mais pessoas poderão encontrar este chá de histórias. Voltando à narrativa. Para entender de que tipo de indícios falamos, vale delinear as pistas que, somadas, sustentam a hipótese de um assentamento até então pouco reconhecido. Não as tratarei como prova, mas como fragmentos de um mosaico. Cada uma é uma cena em miniatura, e cada cena carrega cheiros, ritmos e texturas. A primeira pista é geográfica, mas não no sentido moderno. Os textos sugerem marcos naturais, um meandro pálido, um canal de largura variável, a proximidade de uma zona que, em suas descrições, parece alagar na estação chuvosa e transformar campos em espelhos. Não há coordenadas, há imagens medidas por comparação. Do outro lado do Salgueiral, onde o Juncal quebra ao sul. Essas descrições, quando cotejadas com dados geomorfológicos e com o conhecimento das mudanças que paisagens fluviais sofreram ao longo dos milênios, abrem a porta para hipóteses de localização. Em termos sensoriais, podemos imaginar o barro úmido das margens, caminhões de sedimento depositados em camadas, o som das águas rasas movimentando pequenos cascos de embarcações locais. A correspondência entre aquilo que os textos chamam de margem rasa e zonas arqueológicas com sedimentos finos e camadas de ocupação reduzida é uma pista que exige calma, indica possibilidade, não certeza. A segunda pista surge das menções a um festival que se repete em diferentes tabletes, mas com detalhes variáveis. Aqui, as inscrições listam oferendas, vasos de cerâmica com formas e decorações específicas, cevada em quantidades singulares, tecidos de padrões descritos por metonímia, e funções atribuídas a ofícios que, em termos de iconografia conhecida, aparecem em lugares distintos. O festival parece concentrar músicos com instrumentos de corda, oleiros e barqueiros que trazem cargas de juncos. A combinação desses elementos poderia sugerir uma celebração local, ligada à época de enchentes ou à colheita de plantas aquáticas. A descrição do festival funciona, para os investigadores, como um nó interpretativo. Repetições de termos e listas padronizadas apontam para práticas ritualizadas que, por sua especificidade, não se encaixam exatamente nos repertórios centrais de cidades como Uruk ou Lagash. Isso não prova autonomia política ou independência cultural, mas sugere um conjunto de práticas que regionalmente se destacavam. A terceira pista aparece nas listas administrativas. Inventários de recipientes, entregas de óleo, louças, talões de mão de obra. Em vários tabletes, um nome toponímico reaparece no rodapé de listas, que de outro modo, corresponderiam a centros conhecidos. O que captura a atenção é o padrão. Esse toponímico aparece sempre associado a quantidades e categorias que se repetem com uma regularidade que, para os epigrafistas, indica um núcleo administrativo autônomo. Ainda assim, pode ser uma coluna de um sistema tributário que funcionava sob a liderança de uma cidade maior. Pode ser um distrito. A interpretação depende de mais provas materiais, estruturas urbanas, cemitérios locais, inscrições em selos que associem indivíduos a aquele topônimo. Há uma dança entre o que os textos oferecem, registros frios de contabilidade, e o que o campo poderia corroborar. A quarta pista é visual. Selos cilíndricos e pequenos entalhes que acompanham alguns tabletes. A iconografia desses selos, ainda que pertença ao vasto repertório sumério, apresenta variantes formais, padrões geométricos ou representações de divindades com atributos incomuns, que não coincidem com as oficinas conhecidas dos grandes centros. Selos são, por vezes, veículos de identidade. Sugerem oficinas locais, famílias de escribas ou mercadores itinerantes. Encontrar um grupo com estilo distinto,
repetido em materiais provenientes de pontos diferentes, mas com as mesmas referências textuais, pode indicar uma escola artística e, por consequência, um espaço social com certa autonomia. Porém, a interpretação iconográfica precisa ser comparada com estratigrafia e contexto arqueológico. Um selo isolado perdido num depósito comercial não funda um lugar por si só. A quinta pista vem da remissão cruzada entre coleções. Tabletes que repousam em museus distantes, coleções particulares catalogadas de forma distinta, pedaços de textos publicados em catálogos do século XIX e reinterpretados com novas leituras. Ao alinhar fragmentos dispersos, pesquisadores contemporâneos começam a reconhecer referências idênticas àqueles toponímicos e festivais aparentemente locais. Esse entrelaçamento entre peças dispersas é um dos mecanismos que transforma fragmentos em padrões perceptíveis. A própria história da arqueologia, com seu comércio antigo de objetos e a dispersão de peças pelo mundo, é tanto desafio quanto oportunidade. Desalojar um tablete de seu isolamento bibliográfico pode fazer emergir um contexto que estava oculto por décadas. Cada uma dessas pistas, colocada com voz calma e medida, cria uma expectativa. E se, possivelmente, talvez, de modo plausível, os textos estejam registrando algo sistemático e não apenas casos isolados? Esse fio da hipótese é o que guia a investigação seguinte, que mistura prudência metodológica e imaginação empática. Para que não se perca em abstrações, vale um exercício de imagética. Supondo que esses indícios pertençam ao mesmo núcleo de ocupação, como seria viver ali? Podemos, com cuidado, delinear cenas possíveis que tragam o leitor a um cotidiano humano e próximo, sem transformar suposição em fato. Pela manhã, o mercado se ajeita numa praça alongada que abre para um canal raso. Barcos de fundo chato encostam, deslizando silenciosos sobre águas que refletem o céu como uma lâmina líquida. No cais, marinheiros amarram cordas de fibras trançadas, enquanto os oleiros colocam no chão tigelas que ainda exalam o cheiro terroso da argila recém-assada. Há crianças que correm entre as pernas dos adultos, segurando cestos de palha. Mulheres trocam notícias sobre sementes e condições de irrigação. Homens calibram as medidas em balanças antigas. O ar traz o odor misto de grãos secos, fumaça de lareiras e o sal tênue de águas que, nas enchentes, avançam sobre campos e depois recuam em limo brilhante. Perto dali, um templo de proporções modestas ocupa um bloco. Não é uma muralha monumental, mas um espaço cujas paredes podem ter sido pintadas em cores agora apagadas. Os sacerdotes movimentam-se com gestos repetidos, preparando vasos com oferendas e acendendo pequenos feixes de fumaça. Os textos que mencionam o Festival de Juncos poderiam apontar para um rito ligado a essa instituição, uma época em que as comunidades se reuniam para celebrar o ciclo das cheias, agradecer pela colheita ou pedir proteção para embarcações frágeis. Em outras palavras, a vida ritual e a vida cotidiana se entrelaçam de maneira íntima. O mesmo espaço que registra contas também recebe canções. Os ofícios registrados, o oleiro, o fabricante de cordas, o barqueiro, o tecelão, trabalham com materiais locais. O barro da margem fornece cerâmica, o juncal oferece fibras. Os pequenos canais facilitam o transporte de mercadorias em pequenas embarcações. Essa rede econômica regional pode explicar a repetida aparição de termos administrativos que associam entregas ao tal toponímico pouco conhecido. A possibilidade é de uma cidade cuja vivência era ajustada às nuances de uma paisagem de água e lama, não à monumentalidade de centros urbanos maiores. No entanto, a pergunta que persiste, e que o leitor sentiria como um leve formigamento de curiosidade, é: por que esse lugar não aparece com destaque nas narrativas históricas que ensinamos e citamos? Há, aqui, várias vias explicativas possíveis, cuidadosamente ponderadas pelos estudiosos. Uma das hipóteses é a catástrofe natural. Regiões fluviais são volúveis, canais mudam curso, lagos secam, sedimentos soterram camadas de ocupação. Em alguns casos, enchentes catastróficas podem enterrar arquivos, desorganizar centros administrativos e dispersar populações.
A arqueologia conhece lugares cujas ocupações parecem interrompidas por camadas de inundação ou por depósitos que alteram radicalmente a paisagem. Se a cidade sugerida pelos textos sofreu um episódio desse tipo, sua presença poderia ter sido reduzida a manchas arqueológicas difíceis de reconhecer sem sondagens específicas. Essa hipótese é atraente por sua plausibilidade ambiental, mas exige correlações sedimentares e datativas que, muitas vezes, não estão disponíveis de imediato. Outra possibilidade é a assimilação cultural e administrativa. O poder político, em seus movimentos de expansão e reorganização, rebatiza distritos, integra comunidades sob novos nomes e absorve práticas locais. Em casos assim, um topônimo pode desaparecer do registro corrente não porque a cidade deixou de existir, mas porque foi incorporada numa unidade maior, tendo suas antigas designações substituídas por nomes emergentes. Os textos que escapam a essa assimilação, registros locais, selos de oficinas, listas de oferendas, podem, entretanto, guardar reminiscências do antigo nome. Ainda assim, distinguir entre assimilação e simples continuidade sob novo nome é trabalho paciente. É preciso traçar genealogias de termos, acompanhar variações linguísticas e reconhecer que os instrumentos administrativos frequentemente se adaptavam a novas estruturas de poder. Uma terceira via é a perda material de arquivos. Nem todas as cidades mantinham arquivos de barro tão extensos quanto os grandes centros. Muitas dependiam de insumos perecíveis, tábuas de madeira, papiros mais frágeis, registros efêmeros, que poderiam ser destruídos por cupins, fogo, umidade. A sobrevivência diferencial de arquivos torna a arqueologia de textos um espelho enviesado. Algumas vozes chegam até nós com clareza porque seus suportes resistiram. Outras, cuja escrita era tangível mas menos durável, foram silenciadas pelo próprio material de que eram feitos. Essa fragilidade do arquivo material é um lembrete de que o que chamamos de história oficial, frequentemente, é a história do que sobrevive. Por fim, há a hipótese de que rotas comerciais e dinâmicas regionais mudaram de tal modo que o antigo centro perdeu relevância e foi gradualmente absorvido por outras polias urbanas. Mudanças no traçado dos cursos de água, no fluxo de caravanas ou mesmo em preferências por certos tipos de produção podem deslocar núcleos de gravidade econômica. Uma cidade que floresce em função de uma rota pode definhar quando essa rota se altera. Essa explicação, lenta e silenciosa, é sentido de que a cidade se apaga, não por um evento visível, mas por um processo de abandono em que as memórias locais perdem centralidade. Cada hipótese tem seus argumentos e seus pontos fracos. A catástrofe precisa ser corroborada por camadas sedimentares e por sinais de abandono repentino. A assimilação requer pistas epigráficas que mostrem mudança de nomenclatura ou documentos de reorganização administrativa. A perda de arquivo é, em parte, uma explicação da ausência de evidência que, por si só, não prova a presença original de uma cidade. A mudança de rotas pede correlações entre padrões de comércio e estruturas materiais. É nesse terreno de incerteza que a pesquisa avança. Teste após teste, leitura após leitura. Voltando ao laboratório, e para estreitar a tensão investigativa, imagine o momento em que o epigrafista encontra um fragmento que, para efeitos narrativos, funciona como um pequeno clarão. Não é uma placa inteira. Não é uma prova no sentido popular da palavra. É um pedaço de tablete em que uma sequência administrativa termina com uma rubrica que alude a entrega para a margem, onde o juncal abre, e a travessia exige 3 cordas. Em contexto, isso poderia ser uma anotação rotineira. Em conjunto com outras notas, torna-se um indicador. Há uma repetição de referências a travessias, cordas e juncais, que quando cruzadas com a iconografia dos selos, que mostram embarcações de fundo chato e redes de pesca, compõem uma imagem consistente. Esse fragmento-chave intensifica a hipótese e leva a equipe a ampliar a busca por correspondências em coleções que, até então, pareciam desconexas. Mas a história ainda não está pronta para ser contada inteira. Há camadas a remover, interpretações a testar. Antes de prosseguir,
A investigação precisa consagrar um método, cotejar metalografias de selos, submeter sedimentos a análises granulométricas, recalibrar leituras paleográficas sobre as variantes de sinais cuneiformes. O trabalho é detalhista e metódico. Cada passo pode confirmar ou refutar uma linha de raciocínio. E existe também o elemento humano, essa vontade de não perder empatia com os atores passados. Os escribas que riscavam tabletes não eram meros funcionários. Eram muitas vezes figuras que viviam imersas em uma linguagem administrativa que para nós, hoje, soaria como formalidade técnica, mas que para eles carregava rostos de famílias, de padrões de troca, de disputas locais. Enquanto a equipe planeja as próximas sondagens, o leitor é convidado a permanecer atento aos pequenos indícios. O modo como um selo aparece em um contexto, e depois em outro. A forma como um termo aparece com maior frequência em períodos determinados. O cheiro imaginado da argila quando o tablete foi feito. Esses elementos, que podem parecer triviais, são os fios com os quais se tece a tapeçaria interpretativa. E aqui é onde paramos por um momento, numa encruzilhada produtiva. Do ponto onde o fragmento revela sua nota sobre travessias, há uma série de caminhos que a investigação pode seguir. Confrontar o padrão topônimo com mapas paleogeográficos, solicitar análises de resíduos orgânicos nos recipientes para identificar quais produtos eram armazenados, buscar escavações em locais que apresentem sedimentos compatíveis com margens rasas. Cada opção demanda tempo, recursos e, sobretudo, cautela. Há ainda um tipo de silêncio que se instala. Aquele em que o pesquisador contempla o conjunto de indícios com a sensação de tocar, pela primeira vez, a superfície de algo que talvez seja maior do que aparentava. No entanto, a curiosidade persiste, um bater leve na porta do possível. E se os selos repetidos em coleções diversas realmente pertenceram a artesãos de um particular distrito? E se os festivais descritos com juncos e cordas são de fato manifestações locais? E se as menções administrativas constroem um quadro de autonomia econômica? Cada "e se" é um convite à próxima escavação, à próxima leitura cautelosa, à paciência de quem sabe que as respostas surgem por acumulação de provas e pela humildade metodológica. A noite lá fora avança. No depósito, o pó volta a descansar sobre as caixas. Lá fora, o vento passa sobre o telhado e em alguma margem distante que talvez corresponda ao meandro pálido dos textos, a água murmura. A cidade, sugerida nas linhas corroídas do barro, ainda não se revela por inteiro. Suas ruínas, se existem, estão à espera de mãos cuidadosas que ousem sondar sem aprisionar a interpretação. Enquanto isso, as tábuas continuam a sussurrar e as perguntas multiplicam-se em silêncio. As tábuas continuam a sussurrar e as perguntas multiplicam-se em silêncio. O trabalho segue com passos pequenos e pacientes, como quem toca uma superfície delicada com luvas de tecido. A investigação não é um salto brusco no escuro. É um conjunto de ensaios que se encadeiam, sondagens pontuais, coring para ler os sedimentos como anéis de árvore, análises de pólen para entender quais plantas dominavam a paisagem e a comparação minuciosa entre imagens de selos espalhados por coleções distintas. Em cada etapa, a hipótese sobre a cidade sugerida pelos textos é posta à prova, rearranjada e testada com critérios que privilegiam a dúvida responsável. Imagine essas pesquisas como uma sinfonia lenta, em que cada instrumento só toca quando afinado. Pense, por exemplo, no que um núcleo de sedimentos pode dizer. Quando os geólogos retiram um testemunho, esse pedaço cilíndrico que preserva camadas de lama acumuladas ao longo de séculos, eles leem nele mudanças de fluxo, momentos de enchente mais violentos, episódios onde sedimentos mais grossos denunciam correntezas intensas. Se nas camadas correspondentes a um período arco cronológico plausível para os textos, aparecer uma sequência de depósitos de inundação extraordinária, isso daria respaldo à hipótese de que uma cheia catastrófica alterou a ocupação humana. Mas, novamente, o verbo correto é sugerir. Apenas a conjunção de dados sedimentares, vestígios arqueológicos e datas concordantes poderia transformar essa sugestão em uma interpretação robusta.
A ciência, nesse sentido, é generosa em possibilidades e avessa a certezas fáceis. Outra linha de investigação, igualmente discreta, que poderia fortalecer a imagem que os tabletes evocam, é a análise palinológica, o estudo dos grãos microscópicos de pólen e das microfibras de plantas. Se amostras retiradas em torno de um nível de ocupação mostrarem um aumento significativo de pólens de juncos e outras plantas aquáticas, isso seria coerente com os relatos que mencionam juncais e festivais vinculados a plantas de margem. Não seria por si só uma prova, mas uma correspondência que ressoaria com os selos e com as rubricas administrativas. Um conjunto de indícios que se sustentam mutuamente. Pense na palinologia como uma voz que veio de baixo, do solo, falando de um tempo em que certas plantas eram mais abundantes e talvez mais relevantes para a economia local. As imagens gravadas nos selos cilíndricos merecem um cuidado parecido. Esses pequenos cilindros eram para a sociedade suméria como cartões de visita de oficinas, famílias e mercadores. Estampavam identidades. Quando se nota um estilo que se repete em contextos variados, o mesmo padrão geométrico, a mesma figuração de embarcações com casco baixo, a mesma combinação de motivos zoomórficos, os epigrafistas e os historiadores de arte começam a traçar redes. Talvez uma escola regional, talvez uma tradição artesanal que viajou com mercadores. A repetição fortalece a hipótese de que havia uma produção visual local, um repertório que, embora inscrito no panorama maior da arte suméria, exibia traços distintivos. Mas, novamente, essa conclusão precisa do apoio contextual. Se esses selos apareceram originalmente associados a estratigrafias que mostrem ocupação contínua e a depósitos domésticos, o argumento ganha força. Se, em contrapartida, surgem isolados em coleções comerciais desacompanhados de contexto, o seu valor interpretativo se reduz. Há também técnicas biomoleculares, que falam com uma voz diferente, mas não menos cautelosa. A análise de resíduos lipídicos em ânforas ou tigelas pode sugerir o que foi armazenado ou cozinhado nelas. Óleos vegetais, gorduras animais, compostos de peixe. Se esses resíduos em repetidas amostragens indicarem forte presença de produtos de água, peixes, algas, gorduras de espécies aquáticas, esse dado alinharia-se com a imagem de uma economia que aproveitava recursos de margens e canais. Ainda assim, é sempre preciso lembrar do modo condicional. Se os resíduos mostrarem, caso as análises indiquem. A prudência é também um estilo de respeito ao passado. À medida que esses métodos se articulam, emerge uma tapeçaria possível. Uma comunidade ajustada ao ritmo da água, com uma produção cerâmica própria. Uma iconografia que celebra embarcações e juncos, rituais que se entrelaçam com as estações das cheias. Imagine então as rotinas domésticas dessa população. Ao entardecer, quando a luz muda de cor e os reflexos no canal se alongam, mulheres e homens recolhem redes, ajeitam pesos de madeira, remendam tecidos. O odor úmido dos juncos recém-colhidos mistura-se ao cheiro da argila sendo preparada para moldar novas tigelas. Vê-se o oleiro, já cansado do dia, polindo o lábio de uma jarra. Ao fundo, o som do estilete riscando tabletes ainda frescos, com números que amanhã traduzirão as entregas de cevada, as trocas por fibras, as contas pagas em cestas. Essa cena não é um documento, é uma reconstrução empática, uma possibilidade que cada evidência material colabora para tornar mais plausível. Mas há sempre uma tensão entre essa vida íntima e a narrativa ampla, a chamada história oficial, que ensinamos nas aulas e que costuma privilegiar centros monumentais, porque, afinal, algumas vozes chegam mais claras até nós e outras ficam difusas. Já tocamos em algumas razões, mas vale pensar nelas como um conjunto de filtros que operam ao longo do tempo. O filtro do suporte material, o filtro da seleção acadêmica, o filtro das prioridades políticas antigas e modernas. O suporte material é talvez o mais elementar. Cerâmica e argila têm uma durabilidade que tecido ou madeira não tem. Centros que cozinhavam, armazenavam e arquivavam em barro deixaram um rastro mais legível. O filtro acadêmico é mais sutil. As primeiras escavações e as primeiras publicações
Nos séculos XIX e início do XX, orientaram-se por intuições que buscavam palácios e templos monumentais. Locais modestos e dispersos ficaram fora do foco. O filtro político envolve decisões de centralização e reorganização de recursos em épocas antigas. Um nome pode ter sido substituído por outro, porque a administração preferiu uniformizar denominações. Somados, esses filtros criam uma história que é, inevitavelmente, parcialmente cega. E, ao mesmo tempo, há outro tipo de silêncio, menos técnico e mais humano. O esquecimento que acontece dentro das comunidades. Quando rotas comerciais mudam, quando jovens deixam o lugar à procura de outros meios, quando a memória do lugar sobrevive apenas em canções ou em práticas domésticas, os nomes podem se alterar, as tradições se metamorfosear. Esse processo é lento, quase imperceptível, e por isso é fácil confundi-lo com desaparecimento. Talvez uma parte da ausência desse topônimo nos cânones seja simplesmente o resultado de uma continuidade que deixou de ser central. Há ainda uma dimensão ética nessa busca. Reconstruir o mais possível, sem arriscar transformar suposição em fato. Em conferências acadêmicas e em debates reservados, pesquisadores frequentemente lembram que a responsabilidade é dupla. Com o passado, por restituí-lo com precisão, e com o presente, por não prometer revelações que não podem ser sustentadas. A força de uma hipótese reside justamente em sua disposição a ser desmontada, testada, refinada. Nesse sentido, a hipótese da cidade sugerida pelos textos é valiosa, não porque substitui uma narrativa, mas porque amplia o campo das perguntas sobre o que chamamos de Suméria e sobre quem eram os atores daqueles territórios. Não apenas reis e templos, mas também oleiros, barqueiros, tecelões, músicos. Vidas que os tabletes, em doses variadas, ainda conseguem tocar. E o que significa, culturalmente, imaginar que uma cidade foi apagada das narrativas oficiais? Antes de mais nada, é preciso desconstruir o termo apagada. Raramente o apagamento é uma ação monolítica. Muitas vezes é uma tessitura de mudanças. Integração administrativa, perda de documentação, deslocamentos populacionais, transformações ambientais. Em vez de pensar em um ato deliberado de invisibilização, é frutífero pensar em processos que selecionam, reforçam e silenciam vozes por acumulação de circunstâncias. Reintegrar uma voz perdida à nossa compreensão coletiva não é um gesto de reparação instantânea, é um trabalho lento de reconhecer a multiplicidade de experiências humanas que compunham aquela região. Para muitas comunidades contemporâneas que habitam as planícies e margens dos grandes rios, esse trabalho tem também uma dimensão de identidade. Quando arqueólogos e epigrafistas levam a público a possibilidade de um núcleo até então pouco reconhecido, há um efeito simbólico. A percepção de que a paisagem não foi apenas palco de eventos grandes, mas de cotidianidades que aprenderam a se adaptar à água e ao sedimento. Isso, por sua vez, toca modos de ver o passado. O passado deixa de ser somente palácios, e se torna também mercados, oficinas e celebrações locais. Não se trata de substituir fontes maiores por menores, mas de compor um panorama mais inclusivo. E se em algum momento futuro, sondagens sérias e bem controladas encontrassem estruturas cujas cerâmicas e selos coincidem com padrões descritos nos textos, qual seria a consequência? A prudência intelectual novamente nos pede cuidado. A correlação entre documentos e vestígios materiais poderia fortalecer a hipótese. Nada, porém, determinaria uma narrativa única. Seria, antes, a abertura de novos capítulos de perguntas. Quem ali vivia? Quais eram os nomes que usavam? Como se organizava a sua administração? Como se articulavam com centros maiores? Cada resposta traria novas questões, como acontece sempre na arqueologia. Confirmações expandem o horizonte de investigação. Enquanto isso, a narrativa que se constrói a partir dos tabletes preenche lacunas afetivas. Ao imaginar festivais de juncos, barqueiros que acendem pequenas lâmpadas de óleo para atravessar canais ao amanhecer, e escribas listando entregas de óleo e cevada, nós não estamos inventando. Estamos compondo possibilidades plausíveis com base em padrões repertoriados.
Essa composição empática é necessária. Há muitas vidas anônimas em todos os registros do passado, e a imaginação responsável nos ajuda a dar-lhes contexto sem lhes emprestar certeza indevida. Há ainda o aspecto da circulação do material arqueológico. Os tabletes que permitiram a hipótese foram, em parte, frutos de coleções dispersas ao longo do último século e meio. Isso levanta uma reflexão sobre os limites da evidência. Um texto encontrado isoladamente em um gabinete de curiosidades europeu pode ganhar novo significado quando comparado com outro texto em um museu distante. A dispersão, que por um lado prejudica a contextualização, por outro, cria possibilidades de leitura cruzada. A própria história dos golpes de sorte, das vendas e das aquisições, é parte do palimpsesto. Algumas peças chegaram a arquivos porque foram colecionadas, outras sumiram porque foram descartadas ou destruídas. Tudo isso compõe um mapa de sobrevivência que, mais uma vez, é parcial. Ao imaginar o futuro da pesquisa, percebe-se que a cautela intelectual caminha ao lado de uma curiosidade obstinada. Seria possível, por exemplo, montar projetos interdisciplinares que combinassem paleogeografia, epigrafia, arqueologia experimental e análises biomoleculares para testar a hipótese da cidade de maneira integrada. Projetos assim são demorados, exigem financiamento, cooperação entre instituições e um compromisso com a transparência metodológica. Mas a recompensa é grande. Uma compreensão mais rica do entrelaçamento entre ambiente, economia e ritual. Voltando à cena íntima do depósito, onde as tábuas ainda cochicham, há um belo contraste entre o trabalho meticuloso dos pesquisadores e a vastidão das perguntas que emergem. Essa convivência com o enigma é, talvez, uma das experiências intelectuais mais humanas. Reconhecer limites, cultivar paciência, manter a imaginação viva. A cada nova peça lida, o epigrafista sente com moderação aquela emoção singular, não a de um mistério desvendado, mas a de uma ponte que pode, possivelmente, se firmar entre o presente e um passado que insiste em ser ouvido. Quando a hipótese recebe críticas, quando surgem leituras alternativas, o tecido interpretativo se fortalece. O ceticismo é um aliado quando exige que as evidências sejam confrontadas entre si. Por isso, as publicações que descrevem esses indícios costumam ser longas em notas de rodapé, em tabelas de comparação, em iconografias cuidadosas. Essa documentação extensa é um gesto de generosidade epistemológica. Permite que outros especialistas testem, replicem e, se for o caso, proponham correções. A ciência histórica avança assim, por refinamentos e revisões sucessivas. E existem também as delicadas implicações culturais desse tipo de descoberta hipotética. Reintegrar um topo toponímico à paisagem histórica significa reconhecer que o mapa mental que temos de uma civilização é maleável. Para quem vive hoje nas áreas que se sobrepõem aos antigos canais, isso pode ser um motivo de orgulho, de reflexão, ou simplesmente uma nova maneira de ver o lugar onde passam suas vidas cotidianas. A história, nesse sentido, não é apenas um arquivo de curiosidades. É também um espelho onde comunidades contemporâneas podem reconhecer complexidades de seu passado. É importante fechar esse raciocínio com a imagem de um labor que se preserva no silêncio noturno. O epigrafista que dobra a luz sobre a lupa, a equipe que organiza mapas para a próxima estação de campo, o técnico que empacota amostras para envio a laboratórios distantes. Essas cenas tão despretensiosas são as que movem a possibilidade de integrar mais vozes ao relato coletivo. A pesquisa é, em grande medida, um gesto de paciência e de escuta prolongada. E assim chegamos ao momento mais íntimo da noite. Imagine o depósito, agora envolto na penumbra. As prateleiras respiram um ar antigo. Lá fora, um vento morno passa sobre tetos e juncos, e a água nos canais sussurra, ritmicamente, como se repetisse uma canção que atravessa milênios. Na margem imaginada, aquela que talvez corresponda ao meandro pálido dos textos, alguém acende uma lamparina e ajusta um cobertor sobre os joelhos. Uma criança já sonolenta escuta histórias sobre festivais de juncos e sobre barcos de casco baixo.
A voz que narra não promete certezas. Ela oferece cenários possíveis e o aconchego de perguntas bem colocadas. Quando fechamos este capítulo da investigação, o que permanece é uma imagem serena. As tabuletas de argila, frágeis e ainda portadoras de marcas, continuam a conversar com a ponta do estilete. Os selos, com seus desenhos minuciosos, continuam a rolar sobre o olhar atento dos especialistas. E a paisagem de água e lama permanece, portanto, um lugar onde histórias humanas se desenrolaram em complexidade. A hipótese de uma cidade sugerida pelos textos não apaga o que já sabemos sobre a Suméria. Ela acrescenta camadas de sensibilidade, lembrando-nos que a história é como um tecido. As linhas mais finas podem ter sido puxadas, enroladas ou esquecidas, mas elas nunca deixam de pertencer ao padrão maior. Respire fundo, por um instante, imaginando o cheiro da argila e o som distante da água. A noite avança, e a curiosidade segue seu trabalho paciente, como quem lê um tablete à luz de uma lamparina, sem pressa e com respeito. Se, no futuro, novas escavações trouxerem camadas que dialoguem com os textos, elas serão recebidas com a alegria comedida de quem sabe que cada descoberta amplia o campo das perguntas, tanto quanto responde a algumas. Assine para caminhar comigo por outras histórias antigas. Não é necessário fazer nada agora, apenas respire e deixe a história te embalar.